o meu objetivo nessa aula aqui vai ser te explicar, né, te ensinar sobre os fatores que influenciam o comportamento de compra, tá? O comportamento de compra das pessoas. Então, se você estuda um pouco de marketing, já deve ter estudado, acredito que sim, você sabe que, né, o comportamento do consumidor, ele varia, né? Cada consumidor tem um estilo, cada consumidor tem uma forma de se trabalhar, e a gente vai entender que cada consumidor, cada pessoa sofre, né, certas influências, né? Então, o estudo do comportamento do consumidor vai avaliar os fatores que influenciam a compra. Então, alguns desses fatores vai estar ligado à cultura, sociedade, ciclo de vida, né, da família, ciclo familiar, medos, frustrações, entre outros. Então, o comportamento de compra do consumidor é a forma como o consumidor escolhe os produtos, como ele utiliza e como ele descarta. Então, quando a gente fala, né, eu vou puxar aqui nessa sardinha para a gente poder fazer isso. Então, ó, consumidor, né, vou pegar aqui o consumidor, é o consumo. Então, quando a gente fala de comportamento de compra, eu estou falando a forma, né, estou falando a forma como o consumidor escolhe, utiliza e descarta os produtos. Tá? Isso é o comportamento de compra. E aí, cada consumidor vai ter uma forma de trabalhar. Então, a gente tem alguns fatores que influenciam o comportamento de compra, e eu vou listar para você 4 fatores que vão influenciar. O primeiro fator, né, um dos primeiros fatores, é a cultura. Tá? Então, a cultura, vou botar aqui o primeiro fator, vou botar esse fator, hashtag 1. Cultura. A cultura, ela influencia muito o comportamento de consumo das pessoas. E por quê? Porque ele sempre se fala que ele é o fator mais forte, né? Ele é o fator mais forte de influência do comportamento de compra de alguém, tá? Então, por quê? Porque não vai só falar da pessoa. A cultura, ela pega uma forma genérica de pensar, ela vai pegar todo mundo. Então, as informações que a gente recebe ao longo da vida, tais como as músicas que a gente ouve, os livros que nós lemos, né, os programas que a gente assiste, as pessoas com quem a gente convive, tudo isso constrói o quê? A cultura. Então, a gente tem, olha como que é uma questão diferente, né? Se você, por exemplo, a gente vou traçar uma linha aqui. Então, a gente tem pessoas que moram na cidade e pessoas que moram no campo. Pessoas que moram no campo. E se eu pegar pessoas da mesma idade, o mesmo gênero, nascidos no mesmo período, vai ser diferente, porque no campo a cultura é uma, na cidade a cultura é outra, né? E dentro da cidade mesmo, se eu fosse pegar e fazer uma divisão dentro da cidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter os bairros, né? Eu vou ter bairros que aí para cada bairro, dependendo, é uma cultura diferente. Eu tenho bairros onde o consumo é de uma forma, é um estilo diferente de vida e tudo mais. Então, nós vamos ter essa grande diferença. Então, a identificação cultural, ela vai influenciar diretamente nas decisões de compra de qualquer pessoa, pois é por meio da maneira que essa pessoa enxerga o mundo que ela vai poder atribuir valor aos elementos que a cercam. Então, se a pessoa, por exemplo, culturalmente ela está num bairro mais pobre, ela talvez não vai querer um produto. Ela pode desejar produtos mais caros? Pode. Mas culturalmente, por ela estar nesse bairro, ela não vai conseguir comprar. E aí a cultura também influencia. Por exemplo, se a gente pega pessoas de bairros mais afastados da cidade, né, a gente vê a cultura musical, por exemplo, muda. Então, se você tem, por exemplo, em alguns bairros de São Paulo, Rio de Janeiro, tem bairros que é mais funk, outros é mais pagode, outro vai ser mais samba, outro... Por quê? Porque a cultura vai fazer com que isso aconteça. E quando a gente fala de cultura, por exemplo, eu vou para o Rio Grande do Sul. A cultura lá toma chimarrão. Poxa, o pessoal toma chimarrão, água quente e tal. Vai para São Paulo, essa mesma cultura ela fica. Porque a cultura ela também é enraizada. A cultura, ela sim fica enraizada. Então, quando a gente
vai analisar a nossa empresa, a gente vai analisar o que a gente está vendendo, eu tenho que verificar como que isso está se estabelecendo perante a cultura das pessoas. Então, a cultura que a pessoa está utilizando, a cultura que a pessoa está inserida, o meu produto, ele está alinhado com a cultura da pessoa? O meu serviço, ele está alinhado com a cultura? O quanto que essa cultura que a pessoa tem, o quanto que a cultura que a pessoa possui pode influenciar que ela não compre ou não utilize um produto que eu estou vendendo ou um serviço que eu estou disponibilizando. Porque se eu consigo entender isso e se eu consigo estabelecer essa dinâmica de entender a cultura como essa visão de que eu tenho um caminho que eu quero que o meu consumidor siga, a cultura vai influenciar, eu preciso ter certeza que nada, né, essa influência não vai ser negativa, mas sim uma influência positiva. Tá? Então esse é o fator número 1. O segundo fator que a gente tem, que influencia muito, né, a decisão de compra do consumidor, é o papel social, ou o que a gente chama de fatores sociais. Que é o seguinte, as funções que o indivíduo exerce na sociedade e os grupos a qual pertence vão influenciar de maneira direta as suas preferências de consumo. Por que isso acontece? Porque as pessoas tendem a procurar por aquilo que as representem, né? Então, as pessoas, elas estão. Então, o que vai influenciar quando a gente fala do papel social aqui? Primeiro de tudo, né? O que influencia? Vai influenciar o quê? A profissão. A profissão da pessoa influencia como ela se veste, o que ela compra, aonde ela frequenta, os itens que ela gosta de utilizar, marcas que ela gosta de utilizar. Isso vai influenciar. Os círculos sociais, né? Também vai influenciar. Os amigos e tudo mais, tem aquela velha máxima, né, que você é a soma das 5 pessoas com que você mais convive. Então, o círculo social vai influenciar muito esse papel, né, essa decisão, esse comportamento do consumidor. Né? A gente tem também o status familiar, né, o ciclo familiar, vou colocar assim, o ciclo familiar. A família, ela influencia muito dentro do papel social, porque a família é o primeiro vínculo social que a gente tem quando a gente nasce. A gente vai, né, galgando essa posição, vai vivendo dentro da família, até que a gente é liberado para viver em sociedade como um todo. E o ciclo familiar vai estabelecer muito. É aquela visão assim, às vezes, você usa uma marca de roupa ou usa uma determinada marca porque o teu pai, porque a tua mãe utilizava durante aquele tempo, ele sempre falou que era boa. E aí você, poxa, tá ali, eles estão influenciando, é influência, estão dizendo que é boa e você confia na sua família, então esse ciclo familiar, ele sempre vai existir. E aí a gente tem também, por último Olá, aí... peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Também, por último, aí, demais pessoas na sociedade. Que aqui não são amigos, mas, por exemplo, pessoas que têm uma grande influência na sociedade também vão galgar e vão fazer com que a pessoa tenha um comportamento diferente. Então, por exemplo, se você pega um advogado, o advogado você verifica que ele tem um comportamento de compra bem parecido. Todos os advogados parecem muito. Eles utilizam roupas de marca, utilizam carros X, Y, Z, eles se portam e se trajam e frequentam certos lugares. A mesma coisa acontece com médicos, acontece com dentistas, acontece com qualquer profissão. A profissão ela vai galgar muito tipo de coisa que a pessoa vai conquistar, que vai consumir. Os círculos sociais dos amigos, né? Se a pessoa tem amigos que gostam de se vestir com roupas de marca, essa pessoa ela vai começar a se vestir com roupas de marca, ou se ela não tem a questão financeira que vai influenciar
com que ela consiga comprar, ela vai sair do grupo, ela vai deixar esse grupo e vai procurar grupos que ela consiga estar mais próximo. E o ciclo familiar é isso, a influência que o ciclo familiar tem justamente na marca, passando de geração para geração, influência em decisões, porque a gente confia muito no ciclo familiar. E a gente pega, quando fala dessas demais pessoas que influenciam o indivíduo, estou falando, por exemplo, artistas, né, que vão influenciar, pessoas de notoriedade pública que vão influenciar. Hoje as redes sociais, elas mostram muito isso, então tem os influencers, nem conhece a pessoa, mas ela fala algo que te impactou e aí você se sente influenciado em comprar aquele produto que ela falou que é bom, ou você se sente influenciado em adquirir aquele serviço que ela falou que é bom, né? Então o papel social tem muita visão. O terceiro fator que a gente tem como fator de influência no comportamento do consumo são os medos e frustrações. Tá? Todo mundo tem medo de algo, né? Todo mundo tem medo. E quando a gente tem medo, o medo, se a gente sabe utilizar muito bem, ele pode se tornar um grande potencial para venda. Eu consigo vender quando eu trabalho medo, né? Imagina só, eu sempre falo que o medo, por que o medo ele é muito bom? Imagina só que você vai sair de casa, né? Você vai sair de casa para trabalhar e você não tem certeza se quando você voltar, seus itens vão estar lá. O medo te faz com que você não queira sair. Qual que é a solução? Equipamento de segurança. Então, uma venda de equipamento de segurança, ela vai trabalhar tirando esse medo, tentando quebrar esse medo, né? Mas para isso as pessoas precisam ter medo. Então, a motivação da compra, quando vai se trabalhar medo e frustração, surge justamente para compensar frustrações, né? Então a pessoa, às vezes ela frustrou, então ela precisa comprar para poder compensar essas frustrações, ou para reafirmar a posição dela, para que ela não tenha mais medo, para que seja encorajada, né? Por exemplo, a gente fala assim de um medo muito traço das mulheres, o medo do envelhecimento, né, para as mulheres, né? Então as mulheres têm um medo, e com medo do envelhecimento é um público forte para cosméticos com ação anti-idade, né? Então, poxa, anti-idade. Hoje tem vários produtos, por exemplo, o homem que tem medo de ser careca. Poxa, ser careca é um pesadelo para o homem, tem medo. Então, eu vou utilizar o quê? Produtos que vão impedir que ele fique careca, né? Então, a gente tem toda essa questão. Então, a gente precisa entender que o medo e a frustração são bagagens fortes. Eu falo que até mais forte que desejos e necessidades, que é o fator 4 que a gente vai ver. Por quê? Porque o medo, ele é o primário, né? O medo, ele surge do âmago da pessoa. Não é uma questão que a pessoa ela viu alguém com aquilo e ela quer para ela. Não, o medo é interno dela. Ela vai ter medo e pronto. Ela vai se frustrar e pronto. E para isso ela precisa de produtos ou serviços que consiga tirar ela daquela posição de medo, daquela posição de frustração e entregar aquilo que ela procura, que talvez seja, né, um relacionamento legal, ela não tenha mais medo, seja, né, um creme anti-idade para ela ficar mais bonita ou para poder ter mais cabelo, tá? E aí, por fim, a gente tem o fator 4, que são os desejos e as necessidades, tá? Desejos e necessidades são algo também atrelado aí. Então, quando a gente fala de entender os desejos e necessidades, todas as pessoas elas têm necessidades básicas, né? A necessidade de se alimentar, a necessidade de conviver com pessoas, as necessidades, né, sociais, necessidade de se sentir seguro, mas também tem desejos, o desejo por uma casa nova, por um carro novo, por uma roupa nova, e eu preciso entender que eu sempre falo o seguinte, né, que quando a gente pensa nos desejos e necessidades, eu preciso estar muito alinhado com a visão financeira. Eu gosto de estabelecer o seguinte, se a pessoa tem dinheiro, ela foca no desejo. Se a pessoa não tem dinheiro, ela foca na necessidade. Quer um exemplo? Vou pegar um exemplo bem simples. Imagina que você está com fome. Você está com muita fome. Você olha a tua carteira e aí você tem lá R$1.000 na sua carteira. Você está com muita fome. R$1.000 e você está com muita fome. E você olha uma churrascaria com rodízio e tudo mais. O que você vai? Você vai entrar na churrascaria. Rodízio, R$80. Tu vai entrar na churrascaria. Vai comer um rodízio, porque tu está com muita fome. Agora, imagina que você... E aí é o desejo. Você ficou com desejo de comer carne. E você vai comer carne. Agora, imagine que você está com fome, da mesma forma. Tu está com desejo de comer carne. Tu abre a carteira, tem R$15. Tu vai comer? Não. Tu vai comprar uma marmita. Tu vai comer um prato feito.
Tu vai num restaurante popular. Por quê? Porque tu não tem dinheiro. Então tu vai simplesmente satisfazer a tua necessidade de comida. Tu vai só comer, porque tu tá com fome. Tu precisa comer. É uma necessidade básica do ser humano. Se ele não comer, ele morre. Então, a lógica é essa. E para tudo. Seja o desejo por um carro, se tu quer comprar um carro. Tu tem dinheiro, você deseja uma BMW, tu vai comprar BMW. Porque tu deseja e tu tem dinheiro. Se tu não tem dinheiro, tu pode desejar a BMW. Mas como tu tem dinheiro, mas tu tem a necessidade de ter um carro, tu vai comprar um Uno, tu vai comprar um Palio, tu vai comprar um Gol. Tu vai comprar aquele que tu pode. Para uma casa, a mesma coisa, qualquer situação em que é inserido tanto o desejo quanto a necessidade, se a pessoa tem dinheiro, ela foca no desejo. Se a pessoa não tem dinheiro, ela foca em satisfazer apenas a necessidade e aquilo que ela pode, que ela tem em mãos. Combinado? Eu espero então que você tenha entendido esses fatores de influência do comportamento do consumidor. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero te ver numa próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!